Olá, pessoal do CPI Silvio de Mello. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para essa semana eu preparei aí a devolutiva das últimas questões que nós resolvemos, que eu propus para vocês resolverem, né? É, Na última aula nossa. Então, essa semana, então, eu vou fazer a devolutiva dessas questões com as respostas esperadas e no final eu vou propor para vocês uma leitura de conteúdos preliminares para que você tenha um melhor entendimento da nossa próxima aula, tá bom? Vou compartilhar a tela aí com vocês. Vocês já estão vendo aí a nossa tela, né? Então, nós temos aí física, né, da segunda série, no CP Silvio de Mello, e resposta esperada das questões. Primeira questão é a questão 1, página 109. Onde eu coloquei para você a seguinte situação, né, para vocês. Fala o seguinte, ó. O gás ideal, contido no interior do cilindro, esquematizado na figura a seguir, sofre uma compressão isobárica sobre pressão atmosférica de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. A posição do êmbolo, de 10 centímetros de área, sofre a variação indicada na figura. Item A. Nós temos aqui a figura, né? Ele estava nessa posição inicial, houve uma contração para essa posição final. Então, essa área da figura aqui é de 10 centímetros, né? Essa figura aqui de contraída formou um cilindro, que é uma figura 3D, né? E nós temos comprimento, largura, que é o círculo, a área do círculo, e nós temos a altura. Então, nós formamos um cilindro de 5 centímetros de altura, né? Essa compressão. Aí ele fala o seguinte, letra A. O que ocorre com a pressão, o volume, né, e a temperatura do gás durante a compressão? Depois, letra B. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Qual é o valor desse trabalho em joules? Vamos dar uma olhada aí na solução, né? Ele fala o seguinte, ó. Sabendo que o processo é isobárico, né, o próprio enunciado nos mencionou a respeito disso, a pressão do gás permanece constante. Então, com a pressão, o que vai acontecer? Nada. A pressão é constante, né? O volume ocupado pelo gás diminuiu durante a transformação, pois o enunciado afirma que ele sofre uma compressão. Então, o próprio enunciado diz que sofreu uma compressão, o gás. Então, o que aconteceu com o volume? Realmente, o volume vai diminuir, né? Na compressão, o volume. Expansão vai expandir, compressão vai contrair, tá bom? A temperatura do gás vai diminuir também, já que deve apresentar a mesma pressão em um menor volume. Então, ele tem que continuar com a mesma pressão em um menor volume. O que vai acontecer com a temperatura? Vai diminuir também, né? É, só para ficar melhor, é só você lembrar a equação geral dos gases, né? Perfeitos. Aí você vai fixa a pressão e fixa a pressão e vê o que acontece com o volume e com a temperatura, tá bom? Aí o trabalho externo. O meio externo realiza trabalho sobre o gás. Por que vai realizar trabalho sobre o gás? Como houve uma compressão, é, a pressão de fora externa é menor do que a pressão interna do gás. Então o êmbolo vai ser empurrado para dentro do cilindro. Então nós dizemos assim que o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Olha só, então o trabalho também vai ficar negativo, né? Olha só, pressão
que é 10 elevado a 5 newtons, 10 elevado a menos 5, né? Vezes o volume, que é menos 10, porque foi negativo, contraído, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Perdão, menos 10 vezes 10 elevado a menos 5. O que ele fez aqui? Ele transformou a área de 10 centímetros em metros. Em metros, tá? Transformou a área em metros. Vezes 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. O que é 10 elevado a menos 2? Da mesma forma, né? Vezes 5, que é a altura. A altura está em centímetro e passa para metros. Ou seja, o meu trabalho vai ser de 5 joules nesse exercício, tá bom? Questão 6, página 118. Ela fala o seguinte, né? Um sistema constituído de um gás ideal passa do estado termodinâmico inicial 1 para o estado final 2, por meio de 3 processos A, B e C, como representado no diagrama pressão cartesiano volume a seguir. Pressão cartesiano volume a seguir. Então, olha só. Nós temos aqui o gráfico da pressão, o eixo da pressão, né? Eixo das ordenadas é a pressão, eixo das abscissas é o volume, correto? E aí nós temos aqui, ó, o estado 1, o estado 2. Estado aqui está falando a situação do gás, né? Situação 1, situação 2. Aí ele passa por A, ou passa por B, ou passa por C. Esses são A, B e C são processos, né? Processos distintos. O estado inicial de A, ele tem essa curva aqui, cuja temperatura é em Kelvin de 30 Kelvin. O estado 2 tem essa curva, cuja temperatura em Kelvin é de 500 Kelvin. Então, olha só. A respeito dos processos A, B e C representados, afirma-se... O que nós podemos afirmar? Né? A energia trocada na forma de energia interna é a mesma nos 3 processos entre os estados 1 e 2? Será que a energia trocada entre 1 e 2, os estados 1 e 2, nos 3 processos é a mesma? A energia trocada na forma de trabalho é a mesma nos 3 processos entre os estados 1 e 2? Vamos analisar, né? A energia trocada na forma de calor é a mesma nos 3 processos entre os trabalhos 1 e 2? Classifique cada afirmativa em verdadeira ou falsa e redija um pequeno texto corrigindo-as as ou a que julgar incorreta ou julgar incorretas. Então vamos analisar. Ó. A primeira assertiva é verdadeira. Por quê? Nos 3 processos, a variação da energia interna é a mesma, pois os pontos iniciais e finais são os mesmos. Ou seja, eu inicio e termino na mesma posição, tanto eu passando por A, quanto eu indo por B, quanto eu passando por C. Então, a minha energia interna é a mesma, não houve variação em qualquer uma delas. Na letra B, se nós calcularmos as áreas formadas sobre as curvas no diagrama, né, pressão versus volume, nós vamos perceber que isso aqui é diferente nos 3 processos. Portanto, o trabalho, eu posso calcular trabalho como a área, é diferente em cada um dos caminhos apresentados. Então, é falsa essa assertiva B. Porque se eu calcular a área do processo A, formada sobre a curva aqui, ela tem aquela parte que vai... Essa parte
que está complementando aqui, ó. Então, vai formar uma área maior do que a de B, que vai formar uma área mais reta, tá vendo? A área dela, a projeção da área vem até aqui embaixo. Então, vai formar uma área menor. E C vai ser a menor de todas. Então, o trabalho realizado por A é o maior, de B é o segundo maior, é menor, né? O segundo menor, e C é o menor de todos. Então a questão da energia em forma de trabalho não é a mesma, então é falsa. É isso que está falando nessa afirmativa aqui. Letra C. É falsa, porque pela primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que o calor troca nos três processos, trocar nos três processos é diferente, pois eles apresentam a mesma variação de energia interna, porém os trabalhos são diferentes, né? Como energia, como a primeira lei da termodinâmica é energia interna vezes o trabalho, não pode ser verdadeira a assertiva C, porque a energia trocada em forma de calor é a mesma, não pode ser a mesma nos três processos, porque o trabalho está diferente. A energia interna até que é verdadeira, como nós vimos no item A. Mas a letra B nós vimos que é falsa. Então, na realidade, a letra C eu estou juntando as duas, a A com a B. Então, é falsa também. Certo? Então, nós resolvemos aí a questão 6 da página 118. Questão 10 da página 118. Numa transformação isotérmica realizada a 600 Kelvin, certa massa de gás recebe 1000 joules de uma fonte de calor, passando de um estado I de compreensão de 10 elevado a 6 newtons por metro quadrado, né? E o volume 2 metros cúbicos para o estado inicial 2, com volume de 7 metros cúbicos. Adote a constante universal dos gases ideais, o R, né, como 8 joules por mol vezes Kelvin. Faça um esboço do diagrama pressão cartesiano volume da transformação ocorrida. Então, o gráfico é esse que você está vendo aqui na letra A. Né? Então, a pressão saiu desse estado e foi para esse estado. Né? Vai haver diminuição na pressão, já que houve variação no volume. Né? Então, o volume aumentou, a pressão diminui. E a temperatura permanece a mesma. Né? Se o volume tivesse diminuído, a pressão teria aumentado. Né? Fica ao contrário. Né? Então, olha aqui. Então, a letra A está respondida com o esboço do gráfico. Letra B. Calcule o número de mols da massa gasosa. Aí nós aplicando aí a equação de Clapeyron, né? Nós temos o seguinte, pressão 1 vezes o volume 1 é igual o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, a pressão foi dada no enunciado, que é de 10 elevado a 6 newtons por metro quadrado, vezes o volume inicial, V1 é o volume inicial, que é 2. É igual o número de mols, que é o que eu quero saber, né? Vezes 8, que é a constante universal dos gases ideais, dada no enunciado, vezes a minha temperatura, que é uma transformação isotérmica, que é 600 Kelvin. Depois de resolver essa conta aqui, você vai chegar à conclusão de que o número de mols é de 417. Né? O número de mols nessa experiência. Né? Calcule o trabalho realizado pela massa do gás na transformação entre os estados 1 e 2. Para calcular o trabalho realizado, basta nós aplicarmos a primeira lei. Né? Então, a energia interna
é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Bom, a energia interna é zero. Por que a energia interna é zero? Porque a transformação é isotérmica, né? Então, minha energia interna é zero. A quantidade de calor vai ser 10.000. Aqui, ó. Certa massa de gás recebe 10.000 joules de fonte de calor. Quantidade de calor, 10.000 joules. Menos o trabalho. Então, o trabalho é igual a 10.000 joules. O trabalho realizado é igual à quantidade de calor, 10.000 joules. Por que a energia interna é zero? Porque a minha transformação é isotérmica, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 2, página 123, 123, né? Questão 2, ele fala o seguinte, ó. Um gás ideal sofre as transformações gasosas esquematizadas a seguir em um diagrama pressão por volume, né? Pressão, volume. De 1 para 2, isoterma. De 2 para 3, isoterma. De 3 para 4, né? E de 4 para 1. A respeito das transformações gasosas representadas no diagrama, são feitas as seguintes afirmações. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é zero. É ciclo, né? A transformação cíclica. A maior temperatura atingida pelo gás no ciclo ocorre na transformação de 3 para 4. Ao longo dos ciclos não haverá variação na temperatura e, consequentemente, não há variação de energia interna. Se não houver variação na temperatura, não há variação na energia interna. No ciclo representado, o gás realiza trabalho sobre o meio. Então, quer dizer que o gás vai haver uma expansão do volume, né? Não é em todo o processo, né? Parece que não. Avalie as afirmativas e classifique as verdadeiras ou falsas. Justifique suas afirmações, suas classificações, né? Então, olha só. Primeira. Falsa. O trabalho em um ciclo é numericamente igual à área da figura formada no gráfico. Pressão versus volume, né? Então, ele diz que o trabalho é zero. Não é zero. O enunciado diz que se numa transformação em ciclo, o trabalho realizado é igual o gráfico da figura formada, né? Pressão, volume. Então, esse gráfico aqui em ciclo. A segunda afirmativa, a maior temperatura atingida pelo gás no ciclo ocorre na transformação 3-4. 3-4. Falsa. A isoterma de maior temperatura é a isoterma 1 e 2. De maior variação na temperatura. Assertiva C. Ao longo do processo, não há variação de temperatura e, consequentemente, não há variação na energia interna. Falsa. Durante os processos 2 e 3, 4 e 1, existe variação na temperatura. 1 e 2 já tinha falado, né? Que houve variação na temperatura e foi a maior delas. Letra D. No ciclo representado, o gás realiza trabalho sobre o meio. Verdadeira. O gás representado tem sentido horário. Ou seja, deixa eu só voltar aqui, né? Ele vai no sentido horário, o movimento em ciclo, né? Ou seja, o que está acontecendo? Se o movimento é no sentido horário, então ele está realizando trabalho, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, então o gás realiza trabalho sobre o meio. Só quando num ciclo, uma transformação cíclica, né?
e o gás realizar trabalho no sentido anti-horário, não quer dizer que o trabalho está sendo realizado é negativo. Então, o meio está realizando trabalho sobre o gás. No caso aqui, o gás está realizando trabalho sobre o meio. É isso que está acontecendo. O trabalho aqui é positivo. Questão 4, página 1, 2, 3. Então, nós temos aí também de ciclo, né? O ciclo das transformações sofridas por um gás, representado no diagrama, é formado por 3 etapas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? Se o trabalho realizado também foi no sentido horário, né? Está girando no sentido horário. Ó. Se o trabalho realizado sobre o gás na compressão adiabática é igual a menos 100 joules, determine a quantidade de trabalho de calor absorvida pelo gás durante o processo, né? Durante o ciclo. Né? O trabalho realizado durante um ciclo completo é dado por trabalho do ciclo é igual a trabalho isobárico mais o trabalho isovolumétrico mais o trabalho adiabático. Né? Trabalho, né, é pressão de 5 vezes 10 elevado a 5, pressão, vezes a variação no meu volume. Volume final, volume inicial. Fizemos a primeira transformação, trabalho isobárica. Né? Vezes dez elevado a menos 3. Por quê? O volume aqui está em vezes 10 elevado a menos 3, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. Mais 0 mais menos 100, que é o trabalho realizado na transformação adiabática. Né? Na transformação adiabática já foi dado o trabalho. Né? Isso. E na transformação isovolumétrica é 0. Né? Aí, realizando o cálculo aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o trabalho realizado nesse ciclo aqui foi de 50 joules. Né? Utilizando aí a primeira lei da termodinâmica, né? Que a energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. No caso, vamos pensar do ciclo, né? Então, a energia interna é 0, porque ele diz que aqui em uma transformação sofrida pelo gás, determina a quantidade de calor absorvida pelo gás durante o ciclo. Então, olha só. A energia interna é 0, porque numa transformação cíclica não há variação, não houve variação aqui, né? A energia interna é 0. Na transformação cíclica, a energia interna ficou 0. E aí nós temos o seguinte, a quantidade de calor é menos o trabalho realizado. O trabalho realizado é de 50 joules. Nós encontramos aqui no exercício. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a quantidade de calor nesse ciclo, absorvida no ciclo, é de 50 joules. A mesma quantidade de trabalho realizado. Né? Próxima questão, questão 6. Na questão 6, nós temos o seguinte, ó, a questão proposta. Questão 6, né, página 130, ele fala o seguinte. Observe abaixo a representação das trocas de calor realizada por uma máquina térmica
em um ciclo. Se a máquina opera segundo um ciclo de Carnot, qual é, em Kelvin, a temperatura da fonte quente? Bom, é só aplicarmos a fórmula, né? Fonte quente, quantidade de calor. Fonte fria, temperatura e o trabalho realizado. Então, olha só. Dos 5.000 joules lá retirados da fonte quente, né? A máquina em questão converte apenas 1.000 joules em trabalho. É o que está escrito aqui, né? Portanto, 4.000 joules são rejeitados, rejetados para a fonte fria. Então, 4.000 joules veio para cá, só 1.000 joules que foi transformado em trabalho, né? Sabendo que em um ciclo de Carnot, a razão entre a quantidade de calor da fonte quente na fonte fria é proporcional à razão entre as temperaturas, temos. Então vai ficar o seguinte, o que ele está falando para nós? No ciclo de Carnot, então, a quantidade da fonte quente está para a fonte fria é igual à temperatura da fonte quente está para a temperatura da fonte fria, é proporcional. Se a temperatura da fonte quente é de 5.000, a quantidade de calor, perdão, da fonte quente é 5.000, a quantidade de calor da fonte fria é de 4.000, a temperatura da fonte quente, da fonte fria é de 400, então a temperatura da fonte quente é T1. Multiplica cruzado, nós vamos chegar à conclusão de que a temperatura, então, da fonte quente é de 500 Kelvin. Pessoal, quem não conseguiu responder aí e agora viu a solução, né? Eu recomendo que façam uma leitura da parte teórica, né? Faça a leitura da parte teórica. Quem fez a questão, quem fez as questões e agora confronte a resposta que está aqui, a resposta esperada, né, que você viesse a dar, com as respostas que está sendo proposta, né? E no mais, eu recomendo que você agora no próximo horário faça uma leitura aí dirigida, né, que é uma leitura orientada, né, sobre máquinas frigoríficas, você vai encontrar aí na página 131 do nosso livro, e sobre entropia. Nós já fizemos um trabalho de laboratório sobre entropia, mas eu gostaria muito que vocês... nós já fizemos 2 trabalhos, né, sobre entropia. Um trabalho que eu pedi que vocês assistissem um vídeo do Pedro Loz, do canal Ciência Todo Dia, né? Nós fizemos agora, na segunda-feira, esse trabalho. E também fizemos um outro trabalho de laboratório anterior que eu pedi que vocês fizessem experimentos com feijões, né? Feijões brancos e feijões pretos, né? Então, e aí, eu gostaria que você fizesse essa leitura sobre a entropia. Você vai encontrar no nosso livro, na página 131 a 132, tá bom? Esse conteúdo está disponível lá no seu material. No mais, meus alunos, eu me coloco à disposição. Se você tiver alguma eventual dúvida, talvez eu possa ter passado rápido, e às vezes não ficar tão claro para você a solução que eu propus aqui, tá bom? Alguns alunos na aula da semana passada pediram que eu fizesse, né? E nós tivemos a oportunidade de repetir a aula, então eu acabei discutindo com alguns alunos essas questões. Então, aí quando você tem mais tempo, você acaba explicando mais detalhado, né? O que está acontecendo em todo o processo, tá bom? No mais, eu me coloco à disposição de vocês e desejo bons estudos e até mais, pessoal. Muito obrigado.